Bom dia! E nesse nosso segundo encontro da Semana da Recolocação Profissional, eu vim trazer para vocês um tema muito difícil de abordar. É o motivo pelo qual eu não sou convidado para as entrevistas de trabalho. Vem comigo! Eu até escrevi um e-book, daqui a pouquinho eu vou falar sobre ele. E lá eu coloco que é o momento mais complicado para o candidato entender que ele não está sendo chamado para as entrevistas de emprego porque provavelmente ele está se candidatando em vagas das quais ele não é compatível com os requisitos mínimos necessários para atingir, para ocupar aquela posição. Geralmente acontece quando a gente vê a descrição de uma vaga. A gente olha lá o que a gente vai ter que fazer naquela vaga, naquele emprego, e a gente fala, poxa vida, isso aqui eu sei fazer, eu dou conta. E tem essa outra coisinha que talvez pode ser que eu não saiba, mas eu aprendo agora, eu consigo aprender com um dia de treinamento, eu já aprendo, eu vou conseguir. E aí a gente vai lá e se candidata, a gente se aplica para aquela vaga. E quando o recrutador pega no nosso currículo, o que acontece? Ele vê que você não é compatível com os pré-requisitos mínimos. Eu até vou dar um exemplo aqui no próximo store, só para você entender o que significa os requisitos mínimos. E aí, como esse recrutador tem um monte, centenas de currículos na mão, ele utiliza currículos nos quais ele são compatíveis com os pré-requisitos mínimos e acaba descartando aquele nosso currículo. Olha aqui, então vamos lá que eu vou dar um exemplo de uma vaga. Suponhamos que a vaga é para vendedor e essa vaga é venda B2B, né, business to business, e o candidato tem que falar espanhol fluentemente. Aí você é um vendedor com bastante experiência, você está no caminho, você possui todos os pré-requisitos para ocupar aquela vaga, mas você não fala o espanhol fluente que ali está solicitando que o candidato fale. Então, se você for para aquela entrevista, você tem um espanhol ali, vamos supor que nível intermediário. Se você for para aquela entrevista, na hora do teste prático de conversação em espanhol ou de escrita, talvez você não vá passar naquele teste. Então, o recrutador sabe que se ele te convidar para essa entrevista, você vai ficar só frustrado, porque você não vai conseguir passar. E se você passar, você não vai conseguir cumprir as exigências daquele cargo. Ok, então nesse momento eu decepcionei você está chateado comigo, porque eu estou dizendo que você está enviando currículos para as vagas das quais você não é compatível com os pré-requisitos mínimos. Então tá bom, o que você deve fazer? Você deve focar na qualidade e não na quantidade de currículos enviados. Então, para focar na qualidade desses currículos, você precisa ter um currículo perfeito e excelente. E então você começa a olhar mais para os pré-requisitos das vagas. Se você tem menos do que 70% de aderência naquilo que pede aqueles pré-requisitos mínimos, não envie seu currículo. Mas se você cumpre de 75% a 100% das exigências, então você já pode enviar seu currículo tranquilamente. Em dezembro de 2020, eu escrevi um e-book chamado Desemprego Não Te Define. Ali contém um método, são técnicas que vão te ajudar a sair do desemprego. Desde 2017, eu venho aplicando esse método e ajudando as pessoas a saírem do desemprego em um curto espaço de tempo. Então, eu espero que você goste, o link está na bio, confere lá, entra lá, confere. Eu espero que você tenha resultado. A respeito da transição de carreira, já é um assunto bem mais complexo, né? Porque a transição de carreira ela tem que ser bem planejada. Tem vários fatores que envolvem a transição de carreira aí do candidato. Que seja um assunto complexo, não vou te deixar sem resposta, não. Você procure por vagas que tenham pré-requisitos em que você se enquadre, né? Então, suponhamos uma vaga que fala assim, procura-se auxiliar de produção, que não precisa ter experiência, que tenha conhecimentos básicos, talvez em informática, e que tenha bom relacionamento interpessoal. Isso aí é algo que todo mundo tem, né? Então, você vai conseguir ser encaixado, ter uma chance para a entrevista, para ser encaixado nessa vaga. Então, acho que vale a pena você prestar bastante atenção, porque isso é a respeito do assunto de hoje. Então, casa bem essa resposta com o assunto de hoje. Veja
vagas as quais vocês são compatíveis, que são compatíveis com o seu perfil, e você vai conseguir se encaixar nessas vagas facilmente se você for aderente aos pré-requisitos mínimos. E amanhã nosso tema começa a esquentar, porque amanhã já é dia de eu falar a respeito do currículo perfeito. Então, eu decidi que eu vou começar a fazer live em vez de ficar gravando esses stories, que tá bastante extenso. Então, vou tentar começar amanhã, vou programar um horário, vou deixar uma caixinha aqui de sugestões para vocês votarem qual que é o melhor horário para a gente poder fazer. E eu espero que vocês estejam gostando. Me deixa aqui um feedback, tá bom? Um beijo a todos!